Moranga caramelizada, quem que não gosta? O que você vai fazer? Em uma panela, coloque um tanto de açúcar. Deixa dar uma douradinha assim, ó. Ó, é o quanto vai dar uma corzinha na moranga. Depois que ele tá um pouquinho douradinho, você vai acrescentar água aos poucos, para não saltar. Até cobrir todo o açúcar. Daí você aguarda desmanchar. Não tem problema se ficar algumas bolotinhas de açúcar aqui nessa calda. Feito isso, o que você vai fazer? Colocar as morangas com esta parte amarela para baixo. O que você vai colocar? Cravo e canela por cima. Espalha. E deixa ali. Você não precisa cobrir a moranga toda com água. Cozinhar, ela vai desidratar, quer dizer, ela vai perder água, ela vai soltar água. E com a água da moranga, mais aquele pouco de água que você colocou lá, já basta para cozinhar. Se você vê que tá muita água, você pode tirar a tampa. Caso contrário, coloca a tampa. Deixa lá uma fresta para sair o vapor, para ela ir secando e cozinhando aos poucos. E aqui nesta outra panela, eu já tô aproveitando o fogo do fogão a lenha e preparando uma polenta maravilhosa. Aqui, ó, o arroz, ele já secou por cima, mas ainda tem água ali no fundo. O que eu vou fazer? Desliga o fogo, tampa a panela e deixa ela tampada. Com a panela de ferro tampada, com todo o calor que ainda tem na panela, ela vai continuar cozinhando o arroz e automaticamente vai secar o restante da água. Pudim. Quem que não aprecia um pudim? A calda. Você faz a calda, carameliza na forma e deixa uns 20 minutos ela descansar. Por quê? Porque eu acredito que assim ela vai soltar muito mais calda no seu pudim. E você pode perceber que conforme ela vai esfriando, né, ela vai trincando ali, ó, a calda, ó. Após você bater todos os ingredientes do seu pudim no liquidificador, deixa ele também descansar por uns 15, 20 minutos. Por quê? Para esses ingredientes se incorporar. E eu acredito também que o pudim ele vai ficar muito mais aerado, quer dizer, com mais furinhos. Quem que não gosta de bolo? Bolo para tomar com chazinho, tomar com café, fazer um lanche, é tudo de bom. Quando você pensar em fazer um bolo, primeira coisa, vai lá, procura a forma que você vai colocar a massa e enfarinha, né? Coloca um pouquinho de gordura, espalha em toda a forma e coloca a farinha de trigo. E daí dá umas batidas e tira o excesso da farinha de trigo. Forrar bem a forma, que eu acredito que depois no desenformar o bolo, ele vai sair inteirinho. Depois que você arrumou a forma, o forninho. Liga o forninho, deixa o forninho ligado no mais baixinho, 180 graus, né? E daí, um detalhe muito importante para o seu bolo dar certo. Colocar aqui, ó, a grade no meio do forninho. Porque é importante para o bolo, o calor vir por baixo e por cima. Assim, o seu bolo vai assar por inteiro. Claro que também é muito importante os ingredientes. Este processo de aquecimento do forninho é muito importante, porque daí a hora que você vier colocar o bolo aqui no forninho para assar, o forninho já está aquecido para receber
a massa de bolo e fazer todo o resto do processo. O que também é importante na hora de você preparar o bolo, os ingredientes. Todos os ingredientes que você for colocar no seu bolo estar em temperatura ambiente, certo? Tira um bom tempo antes da geladeira os ovos, tira lá o leite, as gorduras e deixa em temperatura ambiente, para depois você vir preparar o seu bolo. Outra coisa que eu acho muito importante, você bateu a sua massa lá na batedeira ou bateu na mão. Não coloca ainda o fermento, tá? Deixa aquela massa ali descansar por uns minutinhos, 10 minutinhos, para todos os ingredientes eles ficarem homogêneos, eles se integrarem um ingrediente com o outro. Depois desse tempo, daí você vem e coloca o fermento. Você não pode colocar o fermento e deixar ali esse tempo, porque no momento que você colocou aqui o fermento com a química, ele já vai começar a trabalhar na massa. Então, coloca depois o fermento, certo? As medidas, é muito importante você ter uma xícara própria, né? Para medir, para fazer aquela medida de xícara. E a farinha, se cuidar, né? Porque parece, eu sei que cada xícara de farinha é conforme tantos de ovos, né? Então, é muito importante você fazer a receita certinha para o seu bolo aí ficar lindo, maravilhoso e delicioso. Outra coisa importante você observar o tamanho da forma para a quantidade de massa, né? Às vezes a gente esquece, coloca lá numa forma menor, quando vê o bolo transborda, faz uma anarquia no fogão, no forninho, né? E dá mais trabalho. Colocar para assar, colocar ali bem no meio da grade. Vou fechar o forninho e aumentar um pouco a temperatura. Vou colocar ali em 220. Eu espero ter vindo contribuir com essas dicas culinárias que ao longo do tempo, nas minhas preparações, muitas vezes eu acertei, muitas vezes eu errei e observei também que certos detalhes, né, fazem muita diferença na hora de você preparar aí as suas receitas, os seus pratos culinários. Então eu peço que você compartilhe este vídeo, deixa seu like, seu dislike, deixe seu comentário. Um abraço, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.